De volta com Sala de Imprensa, hoje conversando com José Amaral Fernandes Filho, historiador, contando um pouco, aliás, contando muito, né, da história de Guarapari nesse pouco espaço. A gente teria que ter aqui pelo menos 1h30 batendo um papo com ele. E eu já vou deixar o convite, Amaral, para você voltar para a gente continuar essa conversa. Né? Vai ser um prazer, Fabiano. São 40 minutos, 45 minutos no máximo de conversa e passa muito rápido e o tempo não é o suficiente para a gente conhecer mais, para você de casa e eu também conhecermos mais de Guarapari. Eu deixava aqui uma conversa em off e a pergunta é a seguinte: a que você acha que se deve esse esquecimento de 300 e tal anos? Nós estamos comemorando amanhã, né, segundo o que é estabelecido, o que é o convencionado historicamente, de 124 anos de história, amanhã, de emancipação política, amanhã se comemora, dia 19 de setembro. Porém, você me disse que nós teríamos aí 400 e tal anos. Então nós estamos esquecendo alguma coisa em torno de 300 anos, ou um pouco mais, ou um pouco menos que isso. A que você acha que se deve esse esquecimento dessa parte da nossa história? Fabiano, é uma pergunta complicada, uma pergunta difícil de responder, mas a gente vai tentar. Guarapari, infelizmente, durante muito tempo ficou sepultado num processo político muito complicado. No mínimo, né? A gente fala de instabilidade política hoje, mas essa instabilidade política ela se estende de pelo menos 1810 para cá. A falta de historiadores profissionais também, de trabalhos de pesquisa científico também, registros históricos, sabe, também leva a esses problemas e de repente também interesses pessoais, Fabiano. Uma cidade que não guarda o seu passado não tem muita preocupação com o seu futuro. Então isso permite eu fazer o que eu quiser, eu construir o que eu quiser, eu criar o que eu quiser. Da forma que eu quiser. Por quê? Porque não existe um registro sobre o que era aqui antes. Então eu posso muito bem chegar e falar, não, isso aqui não era nada. Se eu faço a população esquecer durante um certo tempo que aqui foi alguma coisa, essa população ela vai chegar a um determinado ponto de que a gente não tem história, mas todo lugar tem história. Só que uns têm uma história mais longa e outros uma história mais curta. No caso de Guarapari, por exemplo, nós temos uma história que se estende ao princípio da colonização brasileira. Sabe por que essa parte histórica não é lembrada? Como foi dito antes, Anchieta se dedicou a Guarapari como ele se dedicou a Anchieta. Sabe, mesmo Anchieta hoje, a nossa cidade vizinha, cidade irmã, que eu adoro também, que eu tive uma oportunidade muito grande de desenvolver o meu profissionalismo lá, tem algumas lacunas históricas também que deveriam ser preenchidas, até mesmo dentro dessa valorização da figura do hoje São José de Anchieta. Se a gente for em São Paulo, qual que é o nome da via principal de São Paulo que a gente ouve falar na televisão todo dia? Via Anchieta. A gente tinha uma rodovia em Guarapari que até bem pouco tempo atrás se chamava rodovia Avenida Anchieta, que era esse trecho da Rodovia do Sol em Guarapari, e que, para atender a alguns interesses políticos, algumas vontades de alguns grupos políticos, foi mudado para o nome de um prefeito recente da nossa história que faleceu e resolveram tirar São José de Anchieta da jogada e colocar o nome desse prefeito, que não estou aqui questionando se ele merece ou não. Eu acho que todas as pessoas que trabalharam em prol de Guarapari merecem o reconhecimento. Mas será que é justo isso? Historicamente? Sim, historicamente, você sepultar mais ainda o nome de uma figura que é importante para o mundo inteiro. Porque José de Anchieta, ele não é um nome de Guarapari, não é um nome de Anchieta, não é um nome do Espírito Santo, nem do Brasil, é um nome do mundo. Sabe? Ele foi uma figura importante para todo mundo. Então, Guarapari hoje era para valorizar a literatura, para valorizar as artes dramáticas. Por quê? Porque nós somos um dos berços da literatura e da dramaturgia brasileira. Nós não temos um teatro, nós não temos
uma biblioteca pública decente. Tá? A gente até tem uma biblioteca pública, mas que infelizmente está caindo aos pedaços. Morrendo. Sabe? Então, não vai demorar muito para acabar de vez. Sim, então quando... Infelizmente. Quando a gente... Pelo menos pelo que a gente está vendo, né? Eu não estou profetizando nada de ruim para a biblioteca, né, para o município, não. A gente quer que cresça e que melhore. Só que pelo que a gente está vendo do andar da carruagem, parece que em pouco tempo vai acabar aquilo ali. Mas, pois não. Sim, então quando nós que buscamos ter esse conhecimento a respeito de Guarapari, a gente começa a fazer essa série de críticas, algumas pessoas que eu acho que têm alguns interesses pessoais, alguns interesses políticos de grupos, acham que a gente só sabe falar mal. Mas, no meu caso como historiador, eu não estou falando mal, eu estou falando verdades. Sabe? Não verdades históricas. Você não inventou essa história, a gente não está inventando. Sabe? Então, até muitas pessoas já falaram comigo, mas você quer mudar a história? Eu falo, não, a história já foi mudada, eu estou querendo simplesmente resgatar a nossa história. Porque vocês já mudaram ela. Sabe? Vocês já criaram até emancipação política para Guarapari. Sabe? Então, eu queria saber... Isso seria uma falta de conhecimento? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Então, eu gostaria de ver, por exemplo, um documento sequer que fale, Guarapari, no dia tal... passou por um processo de emancipação política. Não existe. Sabe? Então, algumas pessoas até tentam justificar dizendo que Guarapari pertenceu a Anchieta. Eu já ouvi essa história, hein? Mas vou te esclarecer então essa história aqui. Guarapari esteve ligado à comarca de Anchieta. Esteve ligado juridicamente. Então, isso é comum no Brasil. Sabe, a gente tem vários pequenos municípios espalhados hoje pelo Brasil que não tem fórum, que não são uma comarca, que estão ligados a outra comarca, mas têm autonomia política. Sabe? Então, se você for, por exemplo, no interior de Minas... Eu ia chegar lá, você se antecipou, mas vamos lá, eu ia chegar lá. Se a gente for no interior de Minas, onde tem cidades com 5 mil habitantes... Menos. Até menos, essas cidades não têm fórum. Não justifica a justiça criar uma estrutura jurídica para essa cidade. Aí todos os casos de lá são julgados no município já próximo que tem essa estrutura. Sim, no município que abriga uma comarca que engloba todos esses pequenos municípios que tem ao redor. Sabe? Então esse é o caso de Guarapari. Guarapari esteve ligado a Anchieta juridicamente, nunca administrativamente. Você falou em Anchieta, eu falei que ia chegar lá. A coisa de 10, 15 anos atrás, aliás 18 anos, estou errando aqui a conta, 18 anos atrás. O tempo passa rápido, pega a gente de surpresa. A coisa de 17, 18 anos atrás, eu conheci um município de Minas Gerais, então eu vi lá realmente uma estrutura assim mínima, talvez queira Deus que hoje tenha evoluído, né? São mais de 15 anos, muita coisa muda, mas assim, uma coisa mínima, um campinho de futebol de várzea, uma pequena agência dos Correios e uma pequena agência do Banco do Brasil. Um orelhão na praça, uma pracinha também muito modesta, muito simplesinha, e aí era um município. Assim, com uma única rua calçada, mas sem hospital, sem fórum, sem aquilo que é básico para dar ao munícipe, né, a pessoa, a população, aquilo que ela precisa de imediato, principalmente a questão da saúde, não tem hospital. A condição dele exercer a cidadania dele no local onde ele mora. Exatamente, não tem. Então, quer dizer, isso é muito comum em Minas Gerais, o que aconteceu conosco nessa ligação com Anchieta, seria isso, né? Sim. O que acontece? Anchieta sempre foi um local que, historicamente, durante alguns períodos, sempre teve muito à frente de Guarapari. Quando Anchieta foi criado como aldeia de Iriritiba, depois Heritiba, que por uma corrupção do nome Iriritiba, que é muito coqueiro e concha junto, e depois passou a ser chamado de Heritiba, Anchieta foi um dos maiores aldeamentos do Brasil. Sabe? Anchieta chegou a ter mais de 10 mil índios aldeados só ali naquela região central de Anchieta. Essa região urbana? Sim, onde hoje é a região urbana de Anchieta.
E Anchieta hoje é um município de 25 mil habitantes. Sabe? Então, muito pouco evoluiu populacionalmente o município de Anchieta, se a gente for comparar, por exemplo, com Guarapari, nesses últimos 400 anos. Não sei se você teria um argumento ou uma resposta. Por que seria? É outra questão também interessante. Anchieta ela passa por alguns picos econômicos. Como a gente acabou de falar, Anchieta foi um aldeamento gigantesco e começou a ter problemas com a expulsão dos jesuítas. Então tem 10 mil pessoas aqui que formam um aldeamento, 10 mil índios civilizados, cristãos, que de repente, da noite para o dia, eles veem o comando deles, que eram os jesuítas, serem expulsos do Brasil, por determinação do Marquês de Pombal. Esses índios, eles ficam desnorteados. Muitos deles, para fugir da ganância dos portugueses, porque o que acontece? No período colonial, o produto mais importante da colônia era mão de obra. Não existia mão de obra para se tocar uma lavoura, não existia mão de obra para pecuária, para mineração, para nada. Então utilizava-se os índios. E posteriormente os negros que foram escravizados. E de repente, da noite para o dia, Anchieta vê isso desmoronar. Então, a primeira decadência econômica de Anchieta vem aí, fica estagnada. Por quê? Porque a mão de obra vai embora. A mão de obra não quer ser escravizada. Ela vai para outros lugares, volta para a selva, vai para o mato de novo. No caso dos negros, formam os quilombos. Formam os quilombos. Até porque em Anchieta essa questão da escravidão ela não estava muito presente nesse período. Não chegou ali. Porque o que acontece? Era um domínio jesuítico. E o jesuíta tinha mão de obra à vontade. Então ele não precisava de escravos negros. Se a gente for, por exemplo, lá em Presidente Kennedy, em Muribeca, que era uma fazenda jesuítica, essa fazenda jesuítica já tinha muita mão de obra negra. Então ela tinha quase 900 escravos, essa fazenda jesuítica. Muita gente, mas pertencia aqui à Companhia de Jesus. E aqui em Guarapari é interessante que existiu também um sujeito aqui que em pleno século XVIII ele tinha sozinho quase 1000 escravos. Que a gente vai falar dele, mas só para encerrar da questão de Anchieta. Então Anchieta passa por esses períodos econômicos de altas e baixas muito drásticas. Logo depois disso, Anchieta vai se recuperar, vai voltar a se recuperar só a partir de 1874, quando começa a imigração italiana. Então o Porto de Benevente, que é como Anchieta passa a se chamar depois da expulsão dos jesuítas, para eliminar essa memória jesuítica do Brasil, eles vão e fazem o quê? Mudam o nome de Heritiba para Vila Nova de Benevente. Para tipo assim, acabou a memória jesuítica aqui. Então agora aqui... Vamos apagar essa parte. Sim, agora é o nome de uma vila portuguesa, Vila de Benevente, aqui é a Vila Nova de Benevente e pronto, acabou. Então só a partir de 1874 que volta a ter um desenvolvimento econômico interessante, com a vinda desses colonos portugueses, desses colonos italianos, desculpa, que desembarcam no porto de Anchieta e dali começam a ser distribuídos para as colônias do sul. Interessante, só fazer uma interrupção. Tem ali a Praça dos Imigrantes, ali próximo ao mercado, ali, inclusive ficou bonita aquela praça, mas algo me chama a atenção, do ponto de vista, quando você fala de porto, de imaginar aquilo ali um porto capaz de receber uma embarcação de tamanha capacidade de transporte de pessoas, de desembarcar tanta gente. Gente, mas aqui é tão... Não parece que isso aqui um dia recebeu uma embarcação capaz de transportar tanta gente, porque não foi pouca gente que desceu ali. Não, praticamente o sul do estado inteiro foi colonizado a partir de Anchieta. E realmente ali, aquela foz ali do Rio Benevente formava uma das barras mais frequentadas do Espírito Santo. Sabe? Então ali recebia navio de grande calado. Então se a gente pegar e ver algumas fotos do comecinho do século XX, por exemplo, a gente vai ver grandes embarcações paradas no porto de Anchieta. Assim como se a gente pegar algumas fotos
da primeira metade do século XX aqui de Guarapari, a gente vai ver aqui no canal de Guarapari também navios transatlânticos parados para carregar de areia monazítica. Anchieta hoje só entra barco pequeno, ali na foz do rio. Mas isso devido a questões ambientais, devido à ocupação indevida, o rio foi assoreando, o rio Benevente ele foi retificado da parte de Jabaquara até o rio Salinas nos anos 50 para drenar a terra, porque ele formava uma região de muito brejo, então ele foi retificado e isso trouxe um assoreamento muito grande para o leito do rio e tornou mais rasa a foz do rio Benevente, o que impossibilita hoje entrar embarcações de calado maior. Amaral, infelizmente o tempo está acabando, mas eu quero explorar um pouquinho mais aqui ainda. A gente tem mais um bloco para as considerações finais, mas para a gente finalizar esse segundo bloco, Monteiro Lobato escreveu, eu não lembro em qual de suas obras, que o Espírito Santo não se desenvolveu porque tinha que formar uma barreira para que evitasse os saques ou as investidas contra as Minas Gerais. Deixa o Espírito Santo ficar aí no mato, ficar subdesenvolvido, ficar atrasado, porque senão o pessoal entra e rouba nossas minas. Isso é verdade? Olha, o Espírito Santo era sim uma das regiões mais visitadas pelos piratas que existiam no Brasil. Então Vitória, por exemplo, no século XVIII, a Baía de Vitória era a baía mais fortificada de toda a América Latina. Ela contava com cerca de 6 fortalezas. Por quê? Porque Vitória era constantemente assaltada por piratas. Daí os nossos fortes de Vitória, né? Sim, por isso. Hoje a gente ainda tem 2 fortes. Dois. Que é o Saldanha da Gama ali, que era o Forte São João, e o São Francisco de Piratininga, que é hoje o 38º Batalhão de Infantaria. O que restou. Que é o que restou. E havia projeto para ser construída uma fortaleza na Ilha do Boi, também. Existe esse projeto, eu inclusive tenho esse projeto nos meus arquivos. Mas o Espírito Santo não ficou abandonado em si. Algumas regiões se desenvolveram, outras não. O que houve foi uma falta de interesse mesmo de fazer com que o Espírito Santo prosperasse, porque aqui era uma região muito querida pelos índios. Então, por exemplo, os botocudos, que são uma tribo que veio migrando do Brasil Central e que se instalou no sul da Bahia e Espírito Santo e região do Vale do Rio Doce em Minas Gerais, leste de Minas, eram muito abundantes aqui. Isso afugentava um pouco os colonos. Então tem até uma carta jesuítica, não é uma carta jesuítica, uma carta do padre Anchieta, que ele escreveu em 1591, quando ele foi para Salvador, porque o padre Anchieta ele também foi juiz da Inquisição. Então ele foi para Salvador, quando foi instaurado o primeiro Tribunal do Santo Ofício do Brasil, e de lá ele escreve uma carta para o Marcos de Azeredo, que era o capitão-mor aqui na capitania do Espírito Santo. E nessa carta é interessante, Fabiano, que ele nesse período eram constantes as expedições capixabas em busca de esmeraldas e ouro e outras pedras preciosas no sertão, porque existia um mito da Serra das Esmeraldas, que pertencia à capitania do Espírito Santo. E o Anchieta ele adverte para o Marcos de Azeredo para que ele não deixasse a terra em tempos que se esperam ingleses. Por quê? Porque Santos acabou de ser assaltada por piratas ingleses. E realmente, logo depois, houve uma tentativa de saque à Vitória por piratas ingleses. Sabe? Então, o Guarapari já recebeu fortificações. Ali o Morro da Atalaia tinha canhões. Tinha uma fortaleza na Atalaia para evitar esses saques de principalmente franceses, ingleses e holandeses. Muito bem, nós estamos conversando com o José Amaral Fernandes Filho. Uma pena que o tempo passa rápido, né? A gente já vai para o terceiro e último bloco, para algumas considerações finais. Mas, Amaral, vou reiterar
o convite que já fiz no bloco anterior, para você voltar em outro momento, onde a gente discuta um pouco mais da história de Guarapari. Eu queria tocar em outros assuntos com você, mas infelizmente o tempo não vai dar, né? Mas eu quero voltar, porque nós estamos aí em ano pré-eleitoral, e eu quero que a gente discutir um pouco com você a questão política do Espírito Santo e de Guarapari também, que é o nosso lugar, a nossa terra, e vale a pena a gente discutir isso com você. Você está inteirado da história, é uma pessoa politizada, vale a pena a gente discutir um pouco isso e trocar uma ideia com você de casa. Você que é sinal de muito prestígio para nós, que nos recebe todos os dias já há 8 anos, levando informação para você 24 horas no ar, 100% programação local. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente vai fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do Sala de Imprensa. Até já.